Bela Cruz, como te amo. Minha Bela Cruz, tão linda cidade, filha do Nordeste, no berço do Brasil. Nossa Bela Cruz, tão fina e bela, filha desse Ceará, no berço do país. Estamos iniciando mais um programa pelo youtube.com @Edilson Sampaio B1Z. Programa Bela Cruz, como te amo. A finalidade desse programa eu criei para que a história e a vida de Bela Cruz fosse colocada, narrada para todos os nossos queridos amigos ouvintes. Hoje nós vamos levar a vocês o 17º episódio do nosso programa. Esse programa Bela Cruz, como te amo, todo mundo sabe que eu criei o quadro Ilustre Personalidade Belacruzense para promover e homenagear os filhos de nossa terra, de Bela Cruz. E hoje o nosso convidado especial é o professor Gabriel Assis Araújo Vasconcelos. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Edilson. Boa noite, teleouvintes da Rádio Ginoveva. E do YouTube. Com muita alegria e satisfação que eu estou aqui na Fundação Maria Inácio Loyola. Talvez a última vez que eu tenha estado aqui foi no dia da sua inauguração. E deu para rever muitas coisas importantes e a maneira como esse prédio ele está sendo utilizado. E meus parabéns à administração, ao diretor Edilson, como vem dirigindo esta fundação. Muito bem, muito obrigado. Agradeço a você o convite feito, você aceitou, a sua presença é muito importante e você é um ilustre personagem de Bela Cruz. Antes, porém, eu vou relatar aqui que o Gabriel Assis Vasconcelos nasceu no dia 23 de janeiro de 1946, em Bela Cruz. O professor Gabriel Assis Araújo Vasconcelos é filho de Francisco Assis Vasconcelos e Dona Maria Alda de Araújo. E eu gostaria que você contasse, em vez de eu ler aqui, a sua história, como começou os seus estudos, onde, primeira escola, assim por diante, como também, se você se lembrar de professores, de colegas. Então, fique à vontade e pode iniciar aí a sua história em Bela Cruz, quando menino, como era, como você recorda Bela Cruz naquela época, uma Bela Cruz sem calçamento, cheia de mangueira bonita, de areia, tudo legal. Como é a sua recordação, para que o povo tenha um conhecimento e os de hoje vejam que a gente tem uma memória muito boa e como a gente era feliz e sabia. Não é aquela música que diz, era feliz e não sabia, não. Nós éramos felizes e sabia. Tá certo? Com a palavra, professor Gabriel Assis Araújo Vasconcelos. Bom, pois é, Edilson. É bom a gente lembrar a infância, a adolescência, a vida adulta e como chegamos até aqui. Na verdade, eu tive meus primeiros inícios da alfabetização em casa, na companhia da minha mãe. Dona Alda. Filho de pais pobres, era o que ele podia me oferecer. Depois, eu comecei a frequentar a escola São Vicente de Paulo. Talvez vocês não lembrem, mas os vicentinos, que era uma instituição bem organizada aqui em Bela Cruz, inclusive eu me recordo que todos os domingos, às 14h, tocava o sino da capelinha e lá havia a reunião dos vicentinos. Me recordo ainda da presença do seu Mário Lousada,
do seu Manezinho Lopes e outros mais que estavam ali presentes. E aí eles faziam as reuniões, estabeleciam o projeto deles, e era costume da gente, todo domingo, ver o seu Manelzinho com uma bolsa, angariando alguns recursos. Eles tinham um projeto, um programa que faziam de visitar os presos, os encarcerados. Eles faziam dominicalmente essas visitas. E mantinham também uma escola. Uma escola era uma mesa e bancos bem rústicos, e nós nos sentávamos todos em redor daquela mesa. Eu me lembro muito que a presença de São Vicente me marcava muito. Eu olhava para aquela estátua de São Vicente, com aquela criança, e me marcou muito a escolinha de São Vicente, a primeira escola que tinha como professora a dona Inês Edith Vasconcelos Araújo. Era a professora lá, mantida pela Associação dos Vicentinos. Coisa muito boa, muito simples. Então, tudo aquilo ali marcou meu primeiro contato com a escola, assim, comunitária. Depois, eu passei para a Escola Reunida de Bela Cruz. A Escola Reunida ficava lá na rua Nicolau Peixoto, e lá eu fiz secção infantil, primeiro ano A, primeiro ano B, segundo ano A, segundo ano B, terceiro ano e quarto ano. E no quinto ano, já me preparando para a admissão, eu fui para o Instituto Imaculada Conceição. E lá eu fiz a admissão ao ginásio. Mas aí terminou a admissão ao ginásio, nós ficamos sem condições de prosseguir nos estudos. Não existia em Bela Cruz. Mas aí você pergunta, já era 1961, as irmãs já estavam aqui, e por que não funcionava? Não funcionava porque não era permitido no colégio religioso, o colégio das irmãs, não era permitido homens. Era só mulheres. Só mulheres. E aí o monsenhor disse, olha, vem o diretor-geral das irmãs, se eu não me engano era o padre Belchior, era um holandês, era o diretor-geral. E se vocês vão fazer uma visita a esse padre e contem a situação de vocês, que vocês estão sem estudar, vocês precisam estudar. E assim nós fizemos. A reunião foi na casa paroquial, me lembro até o espaço, aí na sala, e nós nos reunimos e falamos para ele que nós estávamos amparados, nossos pais continuar os estudos, né? Nossos pais eram pobres, nós não podíamos continuar os estudos, e que a gente pedia que ele nos olhasse para nós com um olhar mais paternal. E assim, depois de um tempo, uns 6 meses, veio a resposta que a Irmandade, a congregação das irmãs, tinha aceito que houvesse o colégio misto. E assim nós fomos a primeira turma do colégio normal masculino, que fizemos o ginásio, né? E depois o curso pedagógico. Inclusive você... Isso foi em 1967, você começou ou terminou? Não, eu comecei eu terminei em 1970.
1970. Eu 70. devo ter iniciado. Foi em 69. Porque, olha, era 4 anos primário, ou primário não, o ginasial, Certo, a e admissão. 3 anos o. Tinha uma admissão, o normal. né? Depois do Não, primário. eu já cheguei lá, admitido já. Ah, pronto. Então foram 7 anos. Aí você. Então, mais ou menos o seguinte, foi em 63, nós já estávamos lá no colégio, estudando já no curso ginasial. Aqui Entendeu? diz que em 67, você como aluno já começou a ensinar. É verdade. Aqui diz que você, no Instituto, como aluno, em 1967, você passou comecei. a ensinar a disciplina de religioso História. e História Geral do Brasil. Verdade. Como aluno, né? É. Isso E nasceu- eu devo muito essa minha vocação para o magistério, foi assim, a ajuda que as irmãs, não é, me deram. Eu fui o primeiro professor do colégio carteira assinada. Foi tudo. Foi. Primeiro, né? E eu me lembro que já pertinho de nós terminarmos o curso normal, Normal. você fez lá uma conferência, Foi uma isso. conferência lá Sobre o ouro do Brasil. sobre O como? ouro do Brasil no estrangeiro. É mais ou menos isso. Aí eu depois fui para o programa Amplificadora. Amplificador E aí de você me fez lá uma observação, rapaz, tenha cuidado, não Dá fale muito para não. não entrar pelo cano. Você Está na época da Revolução. Você está falando muito, não é? Gabriel, aí vamos falar agora. Quando você foi eleito vice-prefeito de Raimundo Jovino, não foi? Foi. Depois de vice-prefeito, aí você foi vereador 2 vezes, foi? Foi. Eu fui eleito. Como foi que você entrou na política? Eu quero perguntar assim. O que foi que deu em você entrar na política, né? É bonito, né? A política, não é? Sim, mas eu digo assim, de repente... De repente, eu me candidatei em 1970 70. a vereador. Nesse período era só 2 anos, 70 a 1972. Não é? Eu fui vereador em 72, Era uma maneira assim, não tinha muita assim, exploração eleitoral. Não tinha nem salário. Era muito simples, o pessoal votava mesmo. Eu diria que o pessoal votava mais assim pela própria Pela consciência. pessoa mesmo, pela capacidade também da pessoa, tinha, porque ninguém pagava nada para ser. Não tinha condição, eu não tinha. Eu gostaria, aqui no nosso programa, Veracruz Como Te Amo, estamos no quadro apresentado aqui com o professor Gabriel Assis Araújo Vasconcelos, em ilustre personalidade veracruzense. Eu gostaria que você, que está aí assistindo o nosso programa, no youtube.com/EdilSampaioB1Z, que se registrasse lá direitinho. Eu quero que vocês saibam que o mais importante desse programa é levar o nome da Veracruz o mais distante possível. Nós estamos tendo uma grande aceitação em todos os nossos episódios. Eu gostaria que agora, nós não podemos nunca falar em Veracruz, nunca tratar de assunto de Veracruz, que não se fale em Monsenhor Décio Loyola Sampaio. Eu gostaria que você falasse um pouco aí relacionado ao Monsenhor Décio, porque você conviveu uns 20 anos, 22 anos. 22 anos trabalhando na secretaria da paróquia. E conviveu com o Monsenhor em todo sentido. Gostaria até que você falasse, se você se lembrar, por que as ruas de Veracruz são largas, são bem divididas. Você conheceu bem essa matéria, né? Por gentileza, fique à vontade. Pois bem, na verdade, o Monsenhor Décio foi assim, o meu orientador. Eu diria que foi um segundo pai. Trabalhei com ele muito, mas também aprendi muito. O zelo que o Monsenhor tinha pela paróquia, pelos seus paroquianos, era uma coisa fantástica. Olha, o Monsenhor era tão preocupado, que na época, ele não tinha dízimo, não tinha sido implantado o dízimo.
ainda na Diocese de Sobral. E ele preocupava tanto que ele dizia assim: como é que o meu substituto vai sobreviver? Preocupação. Então ele comprava uma terra assim e criava um gado, isso aqui é do gado de São Francisco. Então, para manter a capela do Carrasco. Isso aqui é para manter a capela do Carrasco. Então, a preocupação é na manutenção dos padres. Olha, a reforma das capelas, até que se fala que a reforma, as capelas, tinha uma metodologia da farinha. Nós íamos, primeiramente, na época estavam plantando ainda, no começo do inverno, o monsenhor ia e disse: olha, nós estamos precisando recuperar a capela de São Gonçalo. E nós estamos pedindo a sua colaboração. Agora, nós vamos receber em farinha e vamos receber só na safra, quando você estiver fazendo. E aí a gente fazia aquela campanha, ele com caderno, anotando todinho. Quando era em setembro, aí nós íamos receber. Saímos nós dois mesmo, numa caminhonete. Esse meu dedo aqui era grosso de costurar o saco de farinha. Ele trazia os sacos, eu trazia na caminhonete, deixava aqui na casa paroquial, ele deixava, arrumava todinho ali, e era para fazer a reforma de uma capela, ou fosse na Lagoa do Carneiro. Até outro dia eu estava dizendo assim: eu necessito ir lá na Lagoa do Carneiro, eu preciso lembrar aquelas minhas tantas e tantas idas lá na Capela Lagoa do Carneiro. Tudo diferente agora, quando eu chego no São Gonçalo, na Matriz, no Cajueirinho. Pra você ter uma ideia, todos os domingos nós fazíamos a celebração da palavra. Fazia Cajueirinho, Carrasco, São Gonçalo, e chegávamos até o Riacho da Prata. Nós chegávamos aqui já na parte da tarde, celebração da palavra. Então, assim, foi um momento muito importante da minha vida, que me marcou muito. Depois, ele queria muito bem, né? Os 5 de amizade que a gente conseguiu com esses padres, não só da Diocese, mas como os padres da Diocese de Crateús, era formidável. A gente chegava assim, um relacionamento muito bom. Então, eu ainda digo que foi o melhor tempo da minha vida que eu passei, foi com o monsenhor trabalhando na paróquia. Eu era ministro da Eucaristia, fui um dos primeiros aqui da paróquia, né? Ainda hoje eu sou de missa diária, não na igreja, porque nem dá certo, mas a televisão, todo dia eu assisto a missa. Assim, a minha fé, ela se solidificou. Ela se solidificou muito com essa vida que eu tive com o monsenhor. Então, o monsenhor tinha uma preocupação também em zelar, o pessoal não via com bons olhos, zelar o patrimônio, que era as carnaubeiras. Ele achava que aquilo ali era a sustentação da paróquia. E era, realmente. Pois é, então ele zelava, ele não queria que ninguém maltratasse nada, né, das paróquias. Até, olha, o pessoal que tirava... Eu diria que nós estamos agora, na quaresma agora, estamos estudando a ecologia integral. Tudo que Deus criou é bom. Então, o homem também procura zelar pela natureza. Com certeza. Pela natureza. Então, o monsenhor tinha preocupação até com criar muitos buracos nas ilhas, fazer muito buraco. Quer dizer, que a terra ficasse sadia como ela era. Isso está na expressão,
Deus diz que criou o sol e viu que o sol era bom. Criou a terra e viu que a terra era boa. As ruas de Bela Cruz. Ele tinha um planejamento, um código de postura, que ainda hoje a gente vê que não tem, as casas são desalinhadas, etc. Olha, eu digo nós porque a gente já trabalhava. Quando houve a primeira grande enchente aqui, em 1964, que foi uma das maiores aqui. Foi grande. Ele estabeleceu o bairro da Chapadinha, o bairro da Amazônia, o bairro da Brasília. Então, aqueles bairros não eram povoados. Ele fez todinhos dentro de uma metragem, dentro de tudo de uma rua lá. E aí as coisas foram se desarrumando, etc. Mas, por exemplo, as ruas da cidade de Bela Cruz são ruas largas. Não é? Rua larga. Não existe assim um código de postura que acompanhe, mas ainda hoje a gente vê os visitantes dizem, olha, a cidade de Bela Cruz é uma cidade bonita, uma cidade de ruas largas, arborizadas, etc. Então, tudo isso foi assim um projeto que o Monsenhor fez. Eu diria assim, que a Genoveva de Araújo Costa, filha do alferes Anselmo de Araújo Costa, eu conservo a certidão de batismo e de casamento da fundadora desse povoado de Bela Cruz, a Zuleika lá da Cúria. Então a outra Genoveva é uma lenda, né? Mas foi uma lenda, a gente tem que ver. Mas pegou também. Uma lenda muito bem programada, porque naquela época não existiam os meios, não é, que hoje nós dispomos. A Zuleika era a secretária lá na Cúria. Zuleika, me arranja essa certidão de batismo. Aí eu procurei, nós encontramos a certidão da Genoveva, o alferes Anselmo de Araújo Costa era irmão do Diogo Lopes de Araújo Costa. A Genoveva era realmente uma assistente social, ela dava muita assistência, ensinava medicamentos caseiros. A verdadeira batizada e registrada, né? E foi daí que vai surgir a nossa Bela Cruz. Eu digo assim, que ela idealizou a Bela Cruz e a nossa paróquia construiu essa Bela Cruz. Essa Bela Cruz, a Genoveva programou, estruturou. E a nossa cruz, a nossa Bela Cruz, não é? Como diz o Lauro Menezes, que foi um poeta, ele é do Tianguá, mas ele vivia assim, passeando, ele escrevendo. Ele esteve na Meruoca, escreveu. Ele tem ruas com o nome dele em Massapê, tem nome na rua lá em Tianguá. Ele disse assim, Bela Cruz, isso no dia da posse solene aqui, do primeiro vigário, ele diz assim, olha, Bela Cruz, antes de ser bela, foi santa, porque ela era Santa Cruz, mas como tinha outros municípios com o mesmo nome, não podia ter. Então passaram para Bela Cruz. Ele disse que Bela Cruz, antes de ser bela, foi santa. Pois bem, estamos apresentando aqui pelo youtube.com/Edilson Sampaio B1Z o programa Bela Cruz Como Te Amo. E hoje no quadro Ilustre Personalidade, o nosso convidado, com muito carinho, com muita responsabilidade, é o professor Gabriel Assis Araújo Vasconcelos. Eu queria relatar aqui que o professor Gabriel Assis Araújo Vasconcelos teve a licenciatura em Letras pela Faculdade de Filosofia Dom José de Sobral em 1976. Eleito vereador já pela segunda vez, em 1982, e especialização em teoria e metodologia da história
pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, 1997. Coordenador do curso de História da Universidade Vale do Acaraú, 1997. Mestrado em História do Brasil pela Universidade Federal de Pernambuco, no ano 2000. Diretor do Centro de Ciências Humanas da Universidade Estadual Vale do Acaraú, 2004. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, 2011. Membro efetivo da Academia Sobralense de Estudos e Letras, cadeira número 22. Imortal, tendo como patrono o Dr. José Júlio de Albuquerque, Barão de Sobral. Aos 9 de fevereiro de 1986, adota como seu filho Tiago Araújo Vasconcelos. Eu queria que você falasse agora sobre essa sua carreira acadêmica, sobre esse seu trabalho, como você está aposentado já? Deus, a gente é expurgado quando o tempo Expurgado, chega. Quando o tempo chega, aí o pessoal não quer mais a gente. Sim, mas de qualquer maneira eu pergunto assim, porque gostaria que você falasse essa fase que você conquistou, porque o importante é nós apresentarmos aqui pessoas que conquistaram, lutaram, como você mesmo disse. Seus pais eram pobres, você começou a trabalhar muito jovem e trabalhou 22 anos na paróquia de Bela Cruz, na secretaria da paróquia. E depois você foi estudar em Sobral e aí começou uma vida diferente, uma vida mais de nível e elevada, que muito nos orgulha e orgulha você em ser belacruzense e dizer que é de Bela Cruz. Pois é. Fale sobre esse momento aí, principalmente esse aqui, membro efetivo da Academia Sobralense de Estudos e Letras, cadeira número 22. Isso não é para qualquer um não, viu, Gabriel? Olha, na verdade, eu tive aqui ajuda muito grande, a paróquia ajudou na parte da educação. O senhor chegou aqui, a primeira preocupação dele foi com a educação. Ele viu, porque Bela Cruz pertencia a Acaraú, e a educação ela se arrastava aqui. Ele tinha as catequistas, que sempre ficavam na casa de um proprietário de terra, e ele fazia o seguinte: a paróquia dava uma subvenção àquela pessoa para também ensinar as primeiras letras. Ele foi uma pessoa fantástica. A minha irmã Joaninha foi professora no Instituto de Alfabetização. Pois é. Ele tinha uma preocupação muito grande com a educação. Tanto é que ele colocou o patronato também, o Instituto Primeiro ele criou o Conceição. Instituto Imaculada Conceição. Construiu, né? Construiu. Eu fui aluno lá no ano de lembro. 1948. Estou lá feito saldeado, fardado de saudade, sabe? Eu me lembro até quando você chegou aqui, reformado, lá da Marinha. Aí quando eu vi, sentado lá debaixo do pé de Benjamin, sempre cantando as músicas lá da época, eu me recordo. Pois bem, então eu comecei assim, o padre Joviniano também foi muito interessado aqui. Bom recordar o padre Joviniano, muito interessado em Bela Cruz, educação também, né? A educação, ele era uma pessoa excelente. Então foi o que ele fez, ele criou um curso parcelado. Esse curso era as aulas sexta, sábado e domingo. Agora, veja como era a saída nossa aqui no inverno. Nós tomávamos muitas vezes uma canoa, aqui na frente, era mais ou menos meio-dia. Nós tomávamos uma canoa aqui no centro pastoral, ia para o lado, segundo o rio. Atravessávamos a ilha todinha de canoa, iam para os invernos. Naquela época eram muito pesados. Muito. Aí nós pegávamos uma rural que a paróquia disponibilizava, deixava lá do lado do segundo rio e nós saímos para Sobral. Chegávamos às vezes em Sobral 10 horas da noite. Não tinha asfalto? Não tinha asfalto, só atolando, na própria estrada nós atolando o carro para chegar lá.
Então, assim, nós conseguimos o curso de letras. E eu me interessei mais. Aí depois eu digo, vou fazer a história, porque no primeiro, o curso superior em Sobral só era a Faculdade de Filosofia Dom José, que era agregada à Universidade Federal do Ceará. Nós não tínhamos uma universidade, então era uma faculdade. E aí depois eu fiz o curso de História. E já no finalzinho, eu disse, eu vou aproveitar aqui e vou fazer o curso de Direito. Mas eu não exerci porque eu não passei na OAB. A prova era de 80 questões em tantas horas. E a minha pressão, ela disparava nesse tempo exíguo, que eu diria isso, principalmente para uma pessoa da minha idade. Então, eu parei tu por fala aí. assim da minha Mas idade, aí, como se tu fosse um velho. Eu tenho 85 anos e estou aqui, ó, nem ligando para o mundo. tu é conservado. Tu é um garoto, rapaz. Tu é conservado. Bom, doença nenhuma não tem, mas de qualquer maneira. É conservado. Então, aí é o seguinte, eu fiz várias especializações, depois fiz o mestrado e continuei estudando. Hoje eu continuo comprando livro como eu estivesse começando a minha vida de aluno. Continuo comprando. Naquele tempo nós fazíamos fichamento, eu continuo fazendo fichamento. E assim eu fiquei na Academia Sobralense dos Letras, que ela é muito seleta lá em Sobral, aquela eleição. Então, eu ocupo a cadeira 22, que é do Barão de Sobral, José Júlio de Oliveira Barros, que foi presidente da província do Ceará, depois foi presidente da província do Rio Grande do Sul, e que teve uma vida jurídica muito acentuada no período de transição entre o Império e a República. Para se ter uma ideia, ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal, foi procurador-geral da República. Então, é um cearense que tem uma força muito grande, uma história muito grande. Inclusive, lá em Sobral, ele foi conselheiro também, tem lá a rua Conselheiro José Júlio. Mas, se você perguntar também, tem muitos ainda que não sabem, né, quem foi esse conselheiro tão importante, né? Claro. E o tanto que ele fez aqui pelo Ceará, por exemplo, a estrada de ferro de Sobral a Cambucim, tudo foi com ele. E criou paróquia. Naquele tempo a paróquia era criada pelo Estado, porque só depois da República que houve a separação entre igreja e Estado. A igreja partiu, e foi uma coisa ótima, partiu para o seu caminho próprio, e o Estado seguindo a lei deles. É como apresentar a moeda. O Cristo pergunta, de quem é essa moeda? Onde é que está? É filho. Está de César. Então, dê a Deus quem é de Deus e a César o que é de César. Lógico, é evidência, perfeitamente. Bom, meus amigos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer de todo o coração pela sua presença, pelo convite aceito, porque é muito importante nós criarmos algo e defender a nossa Bela Cruz. Eu estudei essa possibilidade de criar esse programa, tendo em vista que nós temos um escritor, Vicente Freitas, que é um patrimônio vivo da cultura, que escreve livros bastante, e ele agora tem 5 livros, em mais de 5 países traduzidos, francês, alemão, inglês, tudo. Então ele é uma pessoa que é muito meu amigo, e eu, junto ali, pensei, por que não criar um programa com o título que eu já criei, Bela Cruz Como Te Amo, em 1993, quando eu fazia programa na Rádio Difusora do Acaraú. Por que não fazer um programa Bela Cruz Como Te Amo,
levar a nossa história para frente, porque o Vicente Freitas, no momento, é uma das pessoas que mais propala o nome de Bela Cruz. Por isso, por esses livros que estão traduzidos em outras línguas, em outros países, que eu muito me orgulho de ser amigo dele também. E ter você, uma personalidade como você, bem aqui, toda hora está aqui em Bela Cruz, está ali na igreja, a gente se vê. Então, por que não também trazer aqui para mostrar para a comunidade quem é o professor Abel Assis Araújo Vasconcelos? Este homem que chegou com muita luta, com muito trabalho, a hoje está aposentado, com muitos cargos batalhados, conseguido, com seu esforço, com sua vontade, com sua luta. Então, nossos agradecimentos, e eu pediria a você agora as suas considerações finais, te agradecendo sempre. Bom, Edilson, é um prazer sempre que eu estou aqui em Bela Cruz, que eu me encontro com meus conterrâneos, e quero dizer que a ideia do seu programa de divulgar a cultura é uma coisa riquíssima e necessária. Bela Cruz tem muitas potencialidades que precisam ser divulgadas, projetadas e que ainda estão silenciosas. Muita coisa boa, Nicodemo fez tanta coisa boa, fez uma beleza, porque naquela época não tinha tantos recursos, não é? O Vicente tem admirável o trabalho dele, a dedicação, ele agora está aprimorando muito a poesia, não é? Então você tem um programa que abre as portas para que a cultura belacruzense ela seja cada vez mais incentivada e divulgada. Então eu quero deixar os meus parabéns e a todos que nos escutaram e vão nos escutar. Vão nos ver. Nos ver também, não é? É no Facebook, Edilson Sampaio, Edilson Sampaio. Viu? É o nosso, muito obrigado e uma boa noite. Pois é, pessoal, aí você pode ver esse programa a partir de amanhã, quarta-feira, pelo youtube.com/Edilson Sampaio B1Z. E também pelo Facebook Edilson Sampaio, onde eu apresento todos os dias o Jornal da Manhã, de 7 às 8 da manhã, cujo jornal fica gravado 30 dias no Facebook e retransmitido pela Rádio Comunitária Genoveva FM, às 7 às 8 da manhã e de 11 a 12 da manhã. Meu muito obrigado e estaremos de volta na próxima semana. Que Deus abençoe a todos e que haja paz e união em todos os lares. Muito obrigado, boa noite. Bela Cruz, como te amo. Minha Bela Cruz, tão linda cidade, filha do Nordeste, no berço do Brasil.